Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Primeiro, nós vamos conhecer o gênero textual verbete. Você já ouviu falar em verbete em algum momento? Parece-me que sim, já, professor. Ah, que bom. E o aluno que não ouviu falar, então a intenção é esta, né? Que você conheça e saiba certinho o que é um verbete. Vamos fazer leitura de alguns verbetes, então assim nós compreendemos, né, direitinho, e compreender quais são as características e de que modo esse texto é estruturado, certo? Então você precisa perceber, né, o que eu preciso ter para que esse texto seja chamado de verbete. Assim como qualquer texto, todo e qualquer gênero textual, ele tem as suas características, as suas estruturas, né, formadas ali bonitinho. Por exemplo, um poema, né? O que eu preciso para entender que um texto é um poema? Ele tem que ser escrito em versos, estrofes, que ele tem que ter rimas. Todas as vezes, todas essas características, professor? Não, mas na maioria das vezes, todas essas características têm que se fazer presentes, né? Assim como a receita culinária tem lá a listinha de ingredientes, o nome do prato, o modo de preparo, né? E assim por diante. Qualquer texto, então, ele precisa seguir ali os seus elementos estruturais para ele ser reconhecido como tal. Beleza? Vamos seguir em frente, então. O que é um verbete? Onde eu procuro essa informação? O Google me diz, professor. Ah, mas não vamos pensar que só o Google pode dizer. Você mesmo pode descobrir. E de que forma? Talvez em um dicionário, né? Você sabe como procura lá no dicionário? De que maneira o dicionário está organizado? Você lembra? Ou já faz muito tempo que você não utiliza o dicionário, né? Aquele impresso, somente o dicionário virtual, que é aquele da internet, né? Então, o dicionário impresso é importantíssimo, né? Embora tenhamos essa facilidade, né, de digitar lá e o dicionário virtual também aparecer lá no buscador, né? Aparece o link lá para nós entendermos o significado das palavras também. Para que servem esses textos? Você tem ideia do que os verbetes são, para que eles servem? Não lembra? Lembra pouca coisa? Né? Então, é isso que nós precisamos saber. Né? Então, vou dar uma dica. Tem a ver com dicionário. Né? Então, eu falei sobre o dicionário, eu vou dar essa dica. Tem a ver com o dicionário, está relacionado com o dicionário. Somente o professor com o dicionário? Talvez não. Talvez eles tenham uma parte, um pezinho em outros elementos, né? Ele aparece em outros suportes, que é o local onde o texto é publicado, né? Então nós chamamos de suporte de circulação, né? Texto circula onde? Na internet, circula no rádio, na TV, circula no jornal, na revista, em livros normais, livros didáticos, de várias formas, né? Então é isso. Então o verbete, ele circula onde, né? Então, eu dei uma ideia de que no dicionário, sim, ele circula. Onde mais será? Né? Vamos pensar e vamos procurar compreender isso. Beleza? Vamos seguir, então? Vamos saber, então, o que é um verbete, né? Então, verbete tem a ver com um verbo, né? De certo modo? Tem a ver com verbo, que é o quê? Palavra, tá? Verbo é verbalizar, falar, né? Digamos assim. Não o verbo lá da parte lá gramatical que tem determinada estrutura, né? Verbalizar, falar, né? Então a palavra em si. Então o verbete ele tem essa origem e cada palavra ela é formada por vários componentes. Eu posso ter uma palavra ali, por exemplo, que observa o radical. O que é o radical? É a parte da palavra que carrega o seu significado, né? Então tem algumas partes ali, geralmente o final da palavra, que é uma complementação, mas o significado ele está apenas no radical, digamos assim, certo? E se a palavra está no passado, no aumentativo, no diminutivo, no presente, no plural, no singular, tudo isso vai variando um pouquinho, né, em relação aos termos.
mas o radical ele não vai mudar de forma nenhuma, mesmo que ele esteja no passado, no presente, no futuro, se ele é um substantivo, se ele é um adjetivo, né? Não importa, né? O termo ali analisado, ele tem então o seu radical que nunca se altera, certo? Por exemplo, amo, então o verbo amar, né? Amo, amei, amarei, né? Então você vê que o finalzinho da palavra muda, né? Mas a parte que é igual em todas essas palavras é o A e o M. O A e o M é o radical dessa palavra, né? Então nunca vai mudar, não importa, né? Se está como verbo, né? Ali no infinitivo, amar, ou se está na forma do presente, do passado, do futuro, né? Então é isso. E falando aqui do verbete, vamos entender melhor então o que é o verbete. Olha lá. Então, o verbete é um gênero textual. O que é gênero textual? É uma forma de texto. É isso, basicamente, tá? Que apresenta o quê? A definição de algo por meio de exposição. Então, expõe ali na forma escrita o que é aquele termo. É um texto explicativo que visa ao conhecimento ou a ampliação de conhecimentos do leitor sobre o que está sendo definido. Além da exposição, também podemos encontrar em um verbete a narração e a descrição, que nós falamos que são os tipos textuais, né? Tipo descritivo, tipo narrativo, né? Então as histórias, né, contadas lá ou lidas, elas são narradas. Então elas fazem parte do tipo narrativo. Aqui, o predomínio é na exposição, então você traz a informação do que é aquele termo, né? Mas pode ter ali uma combinação da parte explicativa, né? Então, essa parte pode se misturar também descrevendo o que é cada elemento também, não tem problema. Então, pode haver uma mistura ou uma forma só, né? Mas, no geral, ela é expositiva, tá bom? Beleza? Onde que os verbetes são encontrados? Lembra que eu fiz essa perguntinha no início? Você lembrou, né? Além do dicionário que o professor falou, onde mais então nós podemos encontrar? Vamos ver? Olha lá. Os verbetes eles são encontrados então em dicionários, como eu já havia mencionado, enciclopédias. Você já usou, já viu uma enciclopédia? Talvez os seus pais tenham uma guardada aí, né? Porque antigamente não tinha o Google tão fácil assim, né? Há um bom tempo atrás. E as pessoas usavam a enciclopédia, ou tinha na sua própria residência algumas enciclopédias, ou ia até a biblioteca para pesquisar um determinado assunto. Então, o professora passava lá um trabalho sobre o tema oceanos, por exemplo, e ia lá a pessoa até a biblioteca, abria lá, folhava onde que está lá oceanos, né? Tudo que falava sobre oceanos, ela copiava, anotava e fazia o seu trabalho. Era mais ou menos assim, né? Não tinha a facilidade do Google, né, dos buscadores que nós temos hoje, por exemplo. Onde mais? Revistas, algumas revistas específicas, né? Não é em todas as revistas. Também, né, pode ou não conter representação gráfica, então pode ter uma ilustração, né, junto ou não, tá? Quando essa ilustração faz parte, geralmente os dicionários mais infantis, né? Então tem lá a definição e tem uma imagem ali, né? Por exemplo, bola, né? O que é uma bola? Aí tem lá o desenho da bola, né? Então, o dicionário ilustrado que a gente fala, né? Então tem lá a parte escrita e tem uma ilustraçãozinha, um desenhinho, alguma coisa que está relacionado ao termo pesquisado e assim por diante, beleza? Vamos lá? Quais são os tipos de verbete que nós podemos encontrar por aí, né? Então, dependendo do local, ele vai receber um nome específico. Olha aqui, glossário. Então, em livros, por exemplo, nós temos lá o glossário. Então, geralmente no final do livro, então algumas palavrinhas diferentes que apareceram ali em alguns textos vão estar lá no final para você pesquisar qual é o significado daquela palavra, certo? Principalmente em livros didáticos, isso é muito comum. Enciclopédico, né? Então são esses materiais de enciclopédia e também, né, aqueles que fazem parte do dicionário. Então, cada um vai se comportar de uma forma diferente, tá?
Vamos ver alguns exemplos de como isso acontece? Olha lá, artesanato, né? Então, eu pesquiso lá, o que eu quero saber, o que é artesanato, né? De que forma que ele é encontrado aí, né? No mundo, né? No país, enfim, algumas informações básicas. Olha lá, artesanato. Aí tem a divisão da palavra, né? Divisão em sílabas, artesanato, né? Substantivo masculino. Então aqui, né? O grupo, né, que faz parte, é um substantivo masculino, a classe gramatical. E aí tem vários significados numerados lá, né? Primeiro significado, ofício e técnica do artesão. Segundo, conjunto dos artesãos de um determinado gênero ou local. Terceiro, conjunto das peças ou produtos resultantes da atividade dos artesãos. E 4, produto final do trabalho do artesão, né? Então, nos dicionários, esses verbetes, eles abordam, né, essas questões aí, né, de que classe gramatical, se é um substantivo, um verbo, um adjetivo, traz essa informação, se é um substantivo masculino, se é feminino, né, se é um adjetivo, né, então vai trazer essa informação também. Então, traz também o significado ali das palavras, certo? Basicamente isso. E ampliando o conhecimento, né? Nós temos aqui um autor, né, que traz informações, né, sobre esse gênero, verbete. Segundo Costa, 2008, os verbetes são as entradas presentes em dicionários, glossários, enciclopédias e também outros suportes que são destinados à divulgação de conhecimento, caracterizando-se como um conjunto de explicações, acepções, exemplos e informações específicas. Então, olha o quanto de informação que pode ser apresentado através de um verbete. Muitas, não é mesmo? Então, é uma mini pesquisa, basicamente, sobre aquele tema, né? Não traz tudo, claro. São vários significados, vários sentidos atribuídos, mas não é o todo. Já na enciclopédia é um pouquinho maior, mais expandido essa informação. Às vezes uma página inteira, né? Inclusive com imagens sobre o elemento, né, o termo pesquisar, beleza? Então, na enciclopédia, entendida como um potencial suporte desse gênero, os verbetes trazem um conjunto de explicações com informações mais específicas, como eu disse, de uma determinada área, né? Por exemplo, uma área da ciência, da cultura, enfim, a intenção de instruir o leitor sempre sobre os conteúdos relacionados a essa produção científica, cultural, né? Seja lá qual for ela, depende do campo que aquela palavra está associado, né? Campo técnico, campo científico, né? Campo cultural e assim por diante. Beleza? Vamos ler um verbete agora, mais um, né? Já lemos um. Rinoceronte. Vocês sabem que é um rinoceronte, já ouviu falar, né? Não? Tem mais algumas coisas, né, para sabermos sobre ele, né? Olha lá. Então, o rinoceronte é um animal de grande porte que tem pele grossa, cascos e chifre. Há 5 espécies desses mamíferos. A caça ilegal levou a maioria delas ao risco de extinção. Em geral, os rinocerontes vivem sós. Eles costumam habitar campos, áreas com pequenos arbustos e pântanos. O rinoceronte de Sumatra prefere a floresta. Esses grandes animais se locomovem rapidamente, mesmo por entre arbustos densos. A pele do rinoceronte é grossa, de cor marrom ou acinzentada. O rinoceronte branco é de um cinza mais claro que os outros. Os únicos pelos que esses animais possuem ficam na ponta da cauda e nas orelhas. Eles não enxergam bem, mas têm boa audição e bom olfato. Rinocerontes são herbívoros que alimentam-se de capim, bambu e brotos. Olha que legal, que curioso, né? Sabermos essas informações tão bem mais completas do que aquela apresentada no dicionário, não é mesmo? E as características? Quais são as características? Muitas, professor. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, é um texto informativo, né? Traz informação sobre um elemento específico que eu vou pesquisar. Depois, onde encontramos dicionários, enciclopédias, né? Livros didáticos. Explica conceitos conforme um padrão, né?
dentro da obra de referência. Construção discursiva sucinta, geralmente ela não é longa, né? Mas não tem uma regra específica sobre isso. Traz a classe gramatical da palavra, não é uma regra, né? Se for no dicionário, com certeza, vai trazer na maioria deles. Normalmente mais de um significado. E o uso predominante da terceira pessoa do singular, ou seja, não tem a marca pessoal do eu ali colocado dentro do texto, certo? Beleza? Muito bem, agora atividade número 1 para você fazer. Olha lá, leia o trecho e responda. As expressões grande porte, espécie e mamíferos fazem parte de que tipo de linguagem? Científica, informal ou regional? Responda, justifique, já voltamos. Legal, e aí, você conseguiu responder? Espero que você tenha conseguido, mas se não conseguiu, vamos ver como responder juntos. Olha lá, então aqui eu pedi para você fazer a leitura, né, e responder sobre aqueles termos, grande porte, espécie, mamíferos, né, de que campo eles faziam parte, olha lá. Então, fazem parte da linguagem científica, pois o verbete ele tem a intenção de instruir o leitor com conteúdos relacionados às produções de divulgação científica, né? Então fazem parte lá, por exemplo, da disciplina de ciências, de biologia e assim sucessivamente, né? Algo relacionado a esse campo mais científico, beleza? Bom, agora vamos falar mais um pouquinho agora da estrutura, né? O que eu preciso notar, observar para que aquele texto seja considerado então um verbete. Olha lá. Primeiro, é um texto breve, né? Iniciado por uma palavra de entrada. Podem conter explicações, definições e exemplos. A organização dos verbetes é em ordem alfabética, também numérica ou ainda temporal. As imagens, ou seja, fotos, ilustrações, infográficos, mapas, tabelas, gráficos que dialogam com o texto explicativo também fazem parte aí da estrutura, não de todos os verbetes, né? Depende de onde ele é apresentado, mas pode ter também, certo? Que mais?
Olha lá, essencialmente nós vamos notar entrada, definição e algumas referências, né? Na entrada, a entrada corresponde ao que nós chamamos geralmente de título, né? Depois vem a definição, que é o conteúdo exatamente, né? Que fala sobre o termo, um aprofundamento, trazendo exemplos, os detalhes, né? Sobre aquele assunto ou tema do verbete. E a referência, dados de origem, de onde foi pesquisado, suporte, né, de onde foi tirado, e essas informações a mais que podem aparecer ou não, não obrigatoriamente, tá? Mas é comum que apareçam, certo? Agora chegamos à nossa atividade de número 2. Faça a leitura do trecho e responda a seguinte pergunta. Com relação à estrutura do texto, esse trecho corresponde à entrada, ao aprofundamento ou à referência? Justifique, já voltamos. Legal, e aí, você conseguiu perceber? O trecho lido faz parte de que momento ali do texto, do verbete? Você percebeu? Professor, eu fiquei em dúvida, mas não pode ficar em dúvida, né? Então vá percebendo, vá entendendo melhor para que você possa também elaborar, né? E compreender os verbetes quando eles aparecerem. Vamos ver juntos? Olha lá. Então, esse trecho específico corresponde ao aprofundamento, pois apresenta detalhes informativos acerca do assunto, ou ainda da temática do verbete, que caso são os rinocerontes, né? Então, ali com certeza vai ter um detalhamento maior, né? Um aprofundamento, né? Então, no dicionário geralmente ele não é tão aprofundado, então ele traz lá sentido 1, 2, 3, 4 e o número possível ali de significados, tá? Mas na parte mais enciclopédica, aí ele é um pouquinho mais aprofundado, certo? Beleza? Na aula de hoje, o que nós fizemos? Lemos verbetes, descobrimos o que são esses textos e também qual a finalidade, estrutura e como são organizados. E é isso aí. Obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima.